Olá, tudo bem? Mais uma viagem biológica do pré-calouro. Se você perdeu os programas anteriores, acesse o site da Universidade Estadual do Amazonas para que você possa constar, para que você possa aprender e também saber as atividades que a UEA desenvolve no nosso estado. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre a prova de conhecimentos gerais da Universidade Estadual do Amazonas de 2014, acesso 2015. Então, vamos lá! Vamos então comentar as provas da Universidade Estadual do Amazonas. Não a prova de conhecimentos específicos, mas a prova de conhecimentos gerais que vale para todo mundo. Então, vamos lá nessa nossa viagem biológica com as questões da Universidade Estadual do Amazonas. Questão 37. A figura ilustra simplificadamente o mecanismo de manifestação de uma informação genética, subdividida em duas etapas, 1 e 2. Observe bem a figura, está aí na sua tela, a figura. Você tem então aí, nesta figura, uma das informações, um dos eventos, uma das atividades celulares mais importantes dos seres vivos, que é a síntese proteica. Como é que nós sabemos que está relacionado à síntese proteica? Observe na figura, nós temos a membrana nuclear, que representa então a carioteca, isso já indica então onde está ocorrendo esta função, membrana nuclear, carioteca. Observe então aí os dois filamentos helicoidais de DNA, etapa 1, passando então a seta indicando o RNA mensageiro, veja aí no texto, na tabela, RNA pré-mensageiro, processamento do RNA, formando então o RNA mensageiro, a saída do RNA mensageiro da carioteca, passando informação para quem? Para os ribossomos, etapa 2, e no final a síntese de proteínas. Então, esta figura representa então a síntese proteica, um dos fenômenos mais importantes dos seres vivos. Lembre-se, todos os seres vivos celulares apresentam ribossomos, organela presente em todos os seres procariontes e eucariontes. Etapa 1, DNA para o RNA mensageiro, transcrição. Etapa 2, do RNA mensageiro para os ribossomos, tradução. Então, etapa 1, transcrição. Etapa 2, tradução. Consequentemente, qual a alternativa que nós vamos, então, assinalar? Observe, então, as alternativas que estão presentes aí na sua tela. Ora, acabamos de falar que a etapa 1 corresponde à transcrição e a etapa 2 corresponde à tradução. Etapa 1, transcrição do DNA para o RNA mensageiro. Etapa 2, tradução do RNA mensageiro para os ribossomos. Então, é correto afirmar, dessas 5 alternativas, a alternativa correta é a letra B. 1 ocorre em qualquer uma das duas fitas componentes do DNA e denomina-se transcrição, que será a informação que será passada do DNA para o RNA mensageiro. Questão 38. Os seres vivos são classificados basicamente de acordo com a organização e o tipo celular, e também segundo o metabolismo energético realizado. Desta forma, um organismo pluricelular, eucarionte, heterótrofo e com tecidos organizados pertence ao grupo. Note que nessa questão 38, na parte introdutória do texto, nós temos diversas informações importantes. Por quê? Veja aí nas alternativas. Letra A, B, C, D e E apresentam diversos tipos, diversos grupos de seres vivos. Na informação está escrito eucarionte. Se está escrito eucarionte, já eliminamos a letra B. Por quê? Porque bactérias são seres procariontes. Ora, está escrito pluricelular. Se está escrito pluricelular, eliminamos a letra D, protozoários unicelulares, eliminamos a letra E,
algas protistas. Também a letra E está eliminada pelo fato de estar escrito heterótrofo. Ora, as algas são seres autótrofos. Então aí você já tem 3 alternativas, B, C e E eliminadas só com esta parte introdutória do texto. O fato de estar escrito com tecidos organizados elimina a letra A, fungos. Fungos são pluricelulares, mas não apresentam tecidos organizados. Tecidos são ou correspondentes a animais ou vegetais. Nesse caso, a alternativa correta, letra C, plateumintos, vermes achatados dorso-ventralmente, como exemplos, as planárias. Então, resposta da questão 38, letra C. Prova da UEA 2014, acesso 2015. Questão 39. Os tecidos vegetais presentes nas folhas da planta, observada na figura, estão em condição de elevado estresse hídrico. Só o fato do texto introdutório apresentar a folha, então, planta, folha, com elevado estresse hídrico, o aluno percebe que esta planta está perdendo água. O fato de dizer estresse hídrico indica que a planta está tendo uma perda de água. Então, a questão 39 pergunta nas alternativas apresentadas aí na tela, qual dessas alternativas permite então que a planta possa fazer a recuperação do seu volume, isto é, da presença de água dentro da folha. Observe então nas alternativas presentes aí na questão de número 39. O fato da questão introdutória, o fato do texto da questão apresentar estresse hídrico, o fato do texto dizer que as células vegetais precisam de água, imediatamente o aluno vai lembrar de quem? Osmose, transporte passivo. Ora, nós estamos falando de célula vegetal. Célula vegetal apresenta, além da membrana plasmática, apresenta também a parede celulósica. Então, a água tem que atravessar a parede celulósica, tem que atravessar a membrana celular. E toda vez que a água atravessa, o fenômeno é osmose, transporte passivo. Por isso que a resposta correta das 5 alternativas é a letra E. Atravessar passivamente a parede celulósica e posteriormente a membrana celular por osmose. Questão 40. A figura ilustra a conjugação entre 2 paramécios protozoários ciliados. Observe bem a imagem que está aí na tela. Você tem, então, 2 paramécios protozoários ciliados. Observe que esses 2 paramécios, eles apresentam 2 grupos de núcleo, o macronúcleo e o micronúcleo. Note que esses 2 paramécios vão emparelhar, ocorre então uma troca entre o material genético desses protozoários. Note no desenho, os micronúcleos dividem-se por meiose e originam 4 núcleos haploides, micronúcleo. Depois nós temos então o micronúcleo restante divide-se por mitose. Os conjuguentes trocam os seus micronúcleos e aí o que acontece? Ocorre então a troca de material entre esses 2 paramécios. Só o fato da questão 40 dizer que é conjugação e apresentando o esquema, o aluno observa que nas alternativas da questão já indica qual é a resposta, porque conjugação é uma reprodução do tipo sexuada. Então, ou é a letra C ou a letra E. E sendo sexuada, troca material genético. Se troca material genético, aumenta a variabilidade da espécie. Então, a resposta correta da questão, a letra E. Questão 41. A tabela indica os índices de natalidade, mortalidade, imigração e emigração em uma população hipotética
durante 5 anos consecutivos. Note então aí a tabela e com as alternativas. Observe o texto introdutório. Quando ele fala população, lembre-se, população, conjunto de seres vivos da mesma espécie. Quando o texto introdutório fala natalidade, corresponde então o índice de nascimento. Mortalidade corresponde então à morte que pode ser provocado por doenças ou por efeitos climáticos ou alternativas relacionadas à destruição da espécie. Imigração corresponde então à entrada de indivíduos e migração corresponde então à saída de indivíduos desta população. Note que na tabela nós temos então a presença dos índices natalidade, mortalidade, imigração e emigração dos anos 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. O texto da pergunta indica: considerando que a população inicial ao final de 2008 eram de 100 indivíduos, é correto afirmar que o aluno terá que, nesta questão 41, observar cada uma dessas etapas dos anos 2009, 10, 11, 12 e 13, fazendo a contagem em relação às taxas de natalidade, mortalidade, imigração e emigração de cada ano. Vamos a um exemplo. 2010, a taxa de natalidade 25, mortalidade 10. Então aí nós temos 15 indivíduos, taxa de imigração 10 e imigração 5. Então aí nós temos 5 indivíduos. Então se você for somar, fazer a diferença entre cada uma desses elementos, você vai observar que o ano de 2010 foi o ano com maior crescimento populacional. Por quê? A taxa de natalidade e mortalidade, junto com imigração e emigração, dá 20 indivíduos em 2010. Em 2009 nós temos 15, em 2011 nós temos 5, em 2012 nós temos 15, em 2013 nós temos 10. Então, com isso, a resposta correta na questão de número 41 é a letra A. 2010 foi o ano com maior crescimento populacional. Questão 42 da prova da UEA. Analise o heredograma que representa a herança de uma característica genética condicionada por apenas um par de alelos autossômicos. Heredograma é esta imagem que você vê na tela. Esta imagem que representa, então, os diversos elementos da estrutura genética de uma família. Cruzamento, a presença da doença, dos elementos que são afetados, não afetados, o tipo de cruzamento correspondente, o número de indivíduos formados de cada cruzamento. Então, nós temos, sabendo que os indivíduos 1 e 1, veja lá, ele é afetado, e 1, 2, não é afetado, são homozigóticos, é correto afirmar que o aluno, olhando para o heredograma, olhando para a legenda, indicando então que 1, 1 e 3, 1, veja lá, 1, 1 e 3, 1 representam indivíduos afetados. Quadrado representa masculino, bola representa feminino. Então, note que no heredograma, onde está o 3, 1, observe no heredograma 3, 1, ele é afetado, masculino, e o resultado de o cruzamento do, veja lá, 2, 3, 2, 4, que não são afetados. Então, é fácil a resposta dessa questão. Quando você tem um cruzamento onde 2 indivíduos não são afetados e gera um indivíduo afetado, na maioria das vezes, esses 2 indivíduos, eles são o quê? Heterozigóticos. Por isso que a resposta da questão 42 é a letra B. 2, 3 e 2, 4 são heterozigóticos. Na pergunta, veja que está lá escrito também autossômicos. Autossômicos são genes localizados em cromossomos não sexuais. Então, veja lá, autossômicos, porque se fossem
cromossomos sexuais, já estaria dizendo par de alelos representando cromossomos sexuais. Com isso, eliminaria, só o fato de dizer que está autossômico, já elimina a letra A, elimina a letra D. Então, a resposta correta na questão 42, com a análise do heredograma, é a letra B de bola. 2 heterozigóticos e o resultado, o 3-1, um homozigoto recessivo. Questão 43. Na reprodução humana, após a formação do zigoto, ocorre uma divisão celular responsável por gerar duas células denominadas blastômeros, conforme ilustra a figura. Está correto o contido em. Vamos lembrar rapidamente como está aí na tela esta imagem. Então, se eu tenho zigoto, encontro dos gametas. Com a formação do zigoto, resultado então do encontro dos gametas, o zigoto entra em divisão celular, mitose, formando então essas células blastômeros, que continuam então na sua divisão celular. O resultado então desses blastômeros, mórula. Depois da mórula, blástula, gástrula e neurula. Mas a pergunta está querendo saber qual é dessas alternativas está correta. Então vamos analisar. Letra E. A divisão realizada pelo zigoto é denominada meiose, mitose. Já comentamos agora há pouco. Letra D. Os blastômeros iniciam a formação da blastoderme. Os blastômeros iniciam a formação da mórula. Letra C. Cada blastômero dará origem a um tipo de tecido embrionário diferente. Falso. Isso é o resultado do encontro dos gametas, formando então aí o zigoto. E o zigoto, então, nós temos divisão por mitose. O tecido embrionário diferente não será formado a partir desse blastômero. Cada blastômero não vai formar. Nesse caso, lembre-se, a formação do tecido embrionário está na fase da mórula, entrando na fase da gástrula, passando para a neurula, e não nesse momento. Letra B, a figura ilustra a fase de mórula. Não, nós estamos na fase da segmentação, então na formação dos blastômeros. Depois sim que nós teremos a mórula. Então, correto, letra A, tal divisão ocorre normalmente nas tubas uterinas e onde ocorre a fecundação. Depois, sim, nós teremos a nidação, que será a fixação de todo o material genético desse embrião formado dentro da tuba, dentro do útero, na mucosa uterina. Questão 44. A amebíase é uma doença parasitária. Só o fato, no texto introdutório, falar que é amebíase, o aluno vai lembrar. Ameba faz parte do grupo 2 protozoários. Ela é classificada como sarcodínio. Por quê? Porque os protozoários do grupo, no caso das amebas, apresentam pseudópodes. Então, com isso, a resposta a ser marcada, sem grandes delongas, é a letra C, protozoário sarcodínio. A forma patogênica denominada trofozoito é responsável por parasitar. A amebíase é uma doença que ataca o epitélio intestinal e a contaminação se dá por cistos. Então, a resposta correta é a letra C. Na letra A, você observa plateuminto trematódio, o sistema porto-hepático, ovos. Nesse caso, está se referindo a quem? Cistossoma mansoni. Então, por isso que não pode ser a letra A. Na letra B, protozoário flagelado, intestino grosso, ovos. Os protozoários, a forma de contaminação dos protozoários é cisto. Então, a letra B também já está eliminada. Na letra D, protozoário esporozoário. Nesse caso, estamos se referindo a quem? Estamos referindo a uma das doenças que mais afetam a humanidade, malária. Por isso que a letra D também está eliminada, já que a pergunta está se referindo à amebíase. E na letra E, plateuminto cestódio está se referindo a quem? Está se referindo a tênia. Logo, a resposta correta dessa questão 44, letra C. Questão 45. A figura ilustra o mecanismo de osmorregulação em peixes ósseos. Observe bem a figura. Note, água entrando pela boca. Peixe ósseo tem boca
frontal. Então, água entrando pela boca. Esta água entra pela boca, observe, no esquema onde nós temos absorção de NaCl pelas brânquias. Observe também que no esquema nós temos o glomérulo desenvolvido, então estamos referindo ao sistema excretor, rins, onde ocorre a reabsorção de NaCl com a urina diluída. Observe no esquema a saída de água bem na área anal. Então você tem aí a saída de água. Então nós temos água entrando pela boca, água saindo, urina diluída. Glomérulo desenvolvido, reabsorção de NaCl pelo rim, absorção de NaCl pelas brânquias. Todas essas características ilustradas não deixam que o aluno erre. Por quê? Porque esse peixe é um habitante de ecossistemas fluviais, pois necessita absorver, note, necessita absorver íons do meio. E onde está essa absorção? Está no próprio esquema, absorção de NaCl pelas brânquias. Por isso que a resposta da questão 45 é a letra E. Um habitante de ecossistemas fluviais, água doce, de rios, pois necessita absorver íons do meio. O maior felino das Américas é a onça-pintada, Panthera onca. O maior felino da África é o leão, Panthera leo. E o maior felino da Ásia é o tigre, Panthera tigris. O nome científico desses três animais indica parentesco evolutivo, pois são pertencentes. Note no texto introdutório da questão 46. Onça pintada, Panthera onça. Leão, Panthera leo. Tigre, Panthera tigris. Então, os três animais pertencem ao mesmo gênero. Mas são de espécies diferentes. Eu tenho a espécie onça pintada, a espécie leão e a espécie tigre. Então, se eles pertencem ao mesmo gênero, mas são de espécies diferentes, então a resposta da questão 46, aí você tem as 5 alternativas, a resposta a ser marcada é a letra B. Pertencem ao mesmo gênero, consequentemente, à mesma família, diferindo então quanto à espécie. Resposta então da questão 46, letra B de bola. Questão 47. Um jabuti pré-histórico de 1 metro de altura, coletado no Rio Acre, em Assis, Brasil, na fronteira com Peru e Bolívia, em 1995, é considerado pelos paleontólogos como o mais provável ancestral dos quelônios terrestres gigantes, que vivem na atualidade exclusivamente no arquipélago Galápagos, no Equador. Observe a foto. O texto introdutório, ao falar de um jabuti, ao falar de um quelônio, está se referindo a quem? A répteis. O estudo dos fósseis encontrados no Acre propicia a elaboração de teorias sobre a origem de espécies, como as tartarugas e Galápagos, pois permite. Ora, essa questão 47 está se referindo a quem? Evolução. O estudo dos fósseis é importante para a evolução, por quê? Vamos observar cada uma dessas alternativas. Letra A confirmação de quais órgãos anatômicos foram mais utilizados para a sobrevivência e assim desenvolvidos nas espécies atuais. Isso vai contra a ideia da evolução, porque a evolução está se referindo à seleção desses órgãos. Então, não é a letra A. Letra B, o diagnóstico das mutações ocorridas que proporcionaram o sucesso reprodutivo de alguns indivíduos dominantes. Os fósseis estão relacionados à estrutura anatômica entre as espécies e não o diagnóstico das mutações. Letra C, o entendimento dos mecanismos de aumento da variabilidade genética em espécies ancestrais, a partir da reprodução sexuada. Fósseis estuda o mecanismo anatômico. Letra D, a reconstituição de todo o processo evolutivo por meio da análise do material genético, preservado nos tecidos
fossilizados. Não, o estudo dos fósseis está relacionado a quem? Está relacionado à anatomia. Por isso que a resposta correta da questão 47 é a letra E. A comparação da anatomia entre as espécies, indicando então as seleções das características adaptadas ao meio, processo darwinista, ou melhor, neodarwinista. Questão 48. O esquema, observe aí na tela, ilustra a reação química da fermentação etílica. Qual é o resultado da fermentação etílica? A produção do etanol. É correto afirmar que a reação, observe no esquema, a reação começa com glicose, um monossacarídeo com 6 carbonos. Note, nós temos a produção de 2 moléculas de ácido pirúvico, cada uma com 3 carbonos, a eliminação do CO2 e o resultado, a produção do etanol, com 2 carbonos. Da glicose até o ácido pirúvico, observe que nós temos produção de ATP, adenosina trifosfato, e também o consumo deste ATP. Então, se eu tenho 2 ATPs que são consumidos e a produção de 4 ATPs, note que na tela o saldo será de duas moléculas de ATP. Se nós estamos falando de fermentação etílica, é uma reação do tipo anaeróbia, porque não há necessidade da presença do oxigênio. Então, a resposta correta na questão 48, a letra D, é anaeróbica e ao final do processo o saldo é de 2 moléculas de ATP. Comentamos então a prova da UEA 2014, acesso 2015. Fizemos então os detalhes da parte biológica da prova de conhecimentos gerais da UEA 2014, acesso 2015. Se você perdeu os programas anteriores do pré-calouro, você pode acessar no site da Universidade Estadual do Amazonas. Lá você terá os programas anteriores do pré-calouro, além de conhecer as atividades que a UEA desenvolve no estado do Amazonas. Até então, uma outra viagem biológica.